Olá, pessoas da internet! Eu li 24 livros em 2 meses que fiquei sem celular e internet, então eu resolvi falar sobre isso, porque é a única coisa que eu sei falar sobre, por causa dos últimos 2 meses sem internet e celular, eu fiquei com um bloqueio criativo, porque eu fiquei sem contato com qualquer coisa da internet que poderia me inspirar. Aí eu tive que me inspirar por coisas de fora. E a única coisa que eu fiz foi ler. Esse vídeo aqui eu acho que eu vou falar só sobre 12 ou talvez 6, dependendo de quanto eu fale sobre eles. Eu não tenho uma opinião muito longa sobre a maioria deles, mas talvez eu dê um resumo pra vocês sobre o livro, porque, ficar só falando sobre o livro não é interessante o suficiente. Eu quero que vocês fiquem interessados também. E todos esses livros são livros muito famosos, alguns são muito velhos, mas, você encontra em qualquer biblioteca física da sua escola, da sua cidade, ou até mesmo na internet como domínio público, ou baratinho também. Todos os livros eu peguei na biblioteca da minha escola e da minha cidade, da Biblioteca Municipal de Barbalha, Padre Agostinho Mascarenhas, e a Biblioteca Dona Betisa, que era da escola que eu estudava. Então vamos lá, primeiro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Foi o primeiro livro que eu peguei, eu peguei antes de acabar sendo assaltada, né? No vídeo passado eu falei sobre esse caso, contei a história sobre isso. E foi o primeiro livro que eu peguei. Eu tinha pegado antes disso acontecer, mas eu comecei a realmente ler o livro quando eu fiquei sem celular. E sim, livros de Machado de Assis são muito difíceis de ler. Assim, não muito difíceis de ler, mas é complicadinho, porque são muitas palavras que você precisaria de um dicionário pra entender. E aí fica meio chato, né, no meio da leitura ter que olhar o dicionário. Algumas só com contexto dá uma ajudada aqui só, mas às vezes é realmente... teve coisas que eu só entendi depois que eu li o auxiliar de leitura que veio no meu livro que eu peguei. E aí eu consegui entender algumas coisas, mas a maioria das coisas... Assim, não a maioria, mas teve muita coisa que é complicadinha. Mas assim, vale a pena. O livro é muito divertido. Vale a fama desse livro. Esse livro é muito divertido, muito interessante. Você ri. Teve umas partes que eu gostei pra caralho. A parte que ele fica olhando pra borboleta e começa a fazer toda uma fanfic na cabeça dele. Eu amei essa parte. E eu até surtei eu vou botar os stories dos meus surtos desse livro. Por causa que no começo você fica que personagem... Na verdade, você não fica assim, que personagem interessante, porque no começo você tá falando da infância dele, e na infância dele ele era um escroto do caralho. Mas com o tempo, assim, você vai achando ele cativante. No começo você fica que escrotinho. Aí depois fica, nossa, que cativante. Aí depois você fica, nossa, que escroto de novo. E todo mundo conhece, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essas são as memórias de Brás Cubas. O personagem já começa morto, e aí ele vai contar a história de vida dele. E aí... é um homem lá de 1600, eu acho, na época escravocrata. E aí ele vai falar sobre como ele era extremamente ruim em tudo que fazia, mas tinha uma ambição, um egocentrismo enorme. Então, pra ele, todo mundo em volta dele era um problema, menos ele. E aí ele acaba infeliz. E é meio paia. Mas é interessantíssimo. Tem muita coisa nesse livro. É muito legal. Mas assim, se eu fosse recomendar um livro do Machado de Assis pra vocês lerem, eu ia recomendar os contos. Os contos são mais fáceis. Tem um podcast no Spotify chamado Nas Horas Vagas Machado de Assis, que tem vários contos dele que são interessantíssimos e são muito bons. É muito, muito melhor ouvir alguém. Eu acho que quando se trata de Machado de Assis, é bem interessante que a sua leitura não seja... assim, ter alguém lendo pra você. Que aí eu sinto como se eu entendesse melhor. Inclusive, o meu conto favorito é A Cartomante. Tem um grande plot twist que eu acho que é interessantíssimo. Então, se eu fosse... assim, Memórias de Brás Cubas é muito bom. Mas se eu fosse recomendar um livro de Machado de Assis pra começar, na verdade, eu recomendaria os contos. Então, procure livros dos contos de Machado de Assis, porque ele é bom em fazer contos. Tanto quanto é bom em fazer romances. Livro 2. Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Esse foi logo depois de Machado de Assis. Eu tinha achado na minha biblioteca da minha escola. E nossa, era um livro de bolso de 1974, eu acho. Lindos, juro. Era uma coisa bem vintage, me dava vontade de roubar aquele livro. E tinha uma coisa muito interessante que era um folheto que vinha nas últimas folhas pra você mandar pelo correio pra editora
Pra editora não, pra livraria, pra você pegar um livro. Porque lá atrás do livro tinha vários resuminhos de vários livros famosos de opções pra você pegar. Aí você não precisava sair de casa. É tipo comprar online, mas lá não era online, era por correio. Aí você mandava pro correio e eles te mandavam de volta os livros e talvez com cheque. Não sei como funcionava na época, mas eu achei muito interessante em ver isso no livro, sabe? Eu achei muito maneiro. Terminei em uma madrugada, gente, sério. O meu livro tinha cento e poucas páginas, 150, eu acho que não chegava nem perto de 200. Mas se você pegar um livro que... Eu tava vendo uns livros que são mais... que tem uma fonte maior, uma capa mais trabalhada, porque o meu era de bolso, né? Então ele era bem fininho e magrinho. Mas se você pegar você provavelmente vai pegar um livro coisado, então ele vai ter umas 200 e poucas páginas, mas é coisa rápida, juro pra vocês. E é maravilhoso. Tipo, a leitura é super fluida, é super cativante. É aquele enemies to lovers que todo mundo fala, sabe? E aí eu fiquei muito curiosa pra assistir o filme, porque eu ouvia mais falado sobre o filme. E aí só depois eu li o livro. Eu não gostei tanto do filme quanto eu gostei do livro, eu achei o filme meio robótico, mas o livro é incrível. É incrível. Minha parte favorita é a discussão entre Elizabeth e o Darcy, e a carta do Darcy pra Elizabeth, porque é ali onde tem os plot twists. Acho que tem... Não é os plot twists, é o ápice da trama, sabe? É muito massa, juro pra vocês. É um romance gostoso. E foi esse livro que me fez ter curiosidade pra ler os outros livros da Jane Austen, que também estão nessa lista aqui. 3. O Natal de Poirot, não sei falar esse nome, da Agatha Christie. Eu já tinha lido O Assassinato no Campo de Golfe, da Agatha Christie, tá na minha biblioteca do Wattpad, mas eu não lembro muito da história em si. Inclusive, lá no Wattpad tem vários livros velhos, clássicos, no perfil do Wattpad Clássico LP, que inclusive deve ter Machado de Assis lá e Jane Austen, com certeza. Jane Austen eu não tenho tanta certeza assim não, mas a Agatha Christie que tem, e Machado de Assis também. E vários outros clássicos brasileiros e americanos e norte-americanos e inglaterranos, britânicos. E é tudo de graça, você não precisa pagar nada, então. A bibliotecária da minha escola recomendou, então eu peguei, porque eu fiquei muito curiosa. E eu também já tinha lido antes, então eu fiquei meio tipo, eu sei que os livros dela são interessantes, então eu vou tentar de novo. E eu me senti lendo um caso de família, sabe? É muito, muito empolgante. Foi a primeira vez que eu tinha lido um livro assim em horas, tipo... Orgulho e Preconceito eu terminei numa noite, mas uma madrugada, mas esse eu terminei tipo em horas mesmo, tipo, eu acho que não deu nem 3 horas eu já tinha terminado esse livro. Agora sobre o Natal de Poirot, eu vou ser sincera que eu não lembro de muita coisa. Mas é um velho que no Natal chama todos os seus filhos pra passar o Natal com ele. Um desses filhos mora com ele, mas os outros todos sumiram no meio do mundo. Um porque deu muito trabalho pro pai, e aí o pai dele mandou ele pra fora. O outro porque ele tem ressentimentos do pai por conta que ele era um péssimo marido pra mãe e ele ficou sentido e ficou longe do... Também o pai dele não gostava que ele era artista, eu acho. Acho que era artista. E aí ele foi pra longe. E o terceiro... o terceiro... Ele mora com o pai. Ele é feito de rato e capacho pelo pai. E a mulher dele não gosta muito do velho. Que é bem velho mesmo. E também tem uma outra personagem que é a filha da filha do velho. Que a filha dele morreu, mas ele sabia que ela tinha ido pra Espanha lá, casou com um cara e teve uma filha. E aí essa filha aparece. E ele é um grandíssimo filho de uma puta. Mas a menina é igual a ele. São 2 filhos da puta. E aí acontece que um dia esse filho da puta morre de uma forma trágica, trancado no quarto dele. Ele dá um grito horroroso e ninguém... E tipo, tava tudo trancado. A janela trancada, a porta trancada. Tiveram que arrombar pra entrar e ele tava lá, morto. E então, quem matou o velho? E aí nessa entra Poirot, que o crime vai ser investigado. E o Poirot tava por ali, comendo uns peru. E aí o amigo diz, bora lá comigo, dá uma olhada nisso, que você que já conhece essas coisas. Aí eu disse, então tá. E eles vão lá ver isso. E eu fiquei muito doida que, tipo, a Agatha fez 3 coisas aleatórias fazerem sentido. 3 coisas, tipo, acho que era um galho e um pedacinho de borracha rosa. E outra coisa que eu não lembro o que é, mas juro, eu fiquei boba, tipo, eu sabia, quando eu tinha visto aquilo ali, eu sabia que aquilo ali significava alguma coisa, mas eu fiquei tipo, o quê? O que isso significa?
E aí só depois que eu fiquei tipo, meu Deus, faz muito sentido. Na verdade não fazia muito sentido, era muito louco, mas você ficava tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quarto livro, Persuasão, de Jane Austen. Tão bom quanto Orgulho e Preconceito. Sinceramente, eu adorei a forma de escrita dela de romances. Eu adorei. A protagonista é completamente diferente de Orgulho e Preconceito. Inclusive, eu acho que ela é até mais idiota. Porque a de Orgulho e Preconceito, ela é mais espertinha, sabe? Ela é mais cutuqueira, ela é mais, tipo... diferente das outras garotas da época. Mas essa aqui, ela é bobinha. Ela é meio sonsa, ela é meio... ela é sempre persuadida. E a história, eu não vou lembrar direitinho. Acho que eu vou lembrar sim. É sobre uma menina, que eu esqueci o nome da protagonista, sinto muito, mas eu não decoro muito bem livros. Eu li 24 livros, gente, então era de esperar que eu esqueci alguma coisa ou outra. Mas é sobre a protagonista, que tem uma irmã filha da puta e um pai filha da puta que não liga muito pra ela depois que a mãe dela morreu. E aí o pai dela fica com dívidas e tem que alugar a casa. E aí eles têm que morar em outro lugar. E aí nisso, ela não quer ir direto pra esse outro lugar, por causa que ela gosta muito de... esse outro lugar é tipo o centro da cidade. Ela gosta muito de morar longe no interiorzinho, sabe? E aí ela dá uma rodada com a irmã dela antes de ir pra esse lugar, porque ela não tá muito afim de ir direto pra lá. Nesse meio tempo, até ela chegar em Bath, que eu acho que é em Bath que o pai dela e a irmã dela tá morando, ela reencontra na casa da irmã. Tô contando tudo errado. Ela não quer ir direto pra Bath, então ela vai dar uma volta na casa da irmã dela, e na casa da irmã dela, ela reencontra o ex-amor da vida dela. Que agora eu acho que ele trabalha na marinha. É alguma coisa assim. É uma época que tava em guerra, sabe? E aí, ele reencontra ele, que também virou amigo da família, eu acho, parece. Ah, não, ele é amigo de uma família que é daquela regiãozinha. E aí eles se veem, mas eles não se falam, porque fica um climão por causa que, né? Ela deixou ele por causa que a amiga da família dela disse que ele era um mau partido pra ela, por causa que ele não era muito rico. E agora ele tava ricaço. E aí ela terminou com ele por causa disso, por causa que ele era pobre. Na verdade, acho que ele era pobre, mas enfim. Até que eles chegam em Bath e eles se reencontram de novo. Ela chega em Bath e eles se reencontram. E aí fica todo aquele climinha, porque agora ela também parece que tem outro partido querendo tá na fim dela. E aí você vai ter que ler o livro. E tem um final não oficial que tinha no meu livro, que também é muito interessante, porque ainda não tava completo aquele final não oficial que a Jane Austen fez, mas eu não achei mais interessante que o final oficial. Mas é uma coisa bem mulher. Você vê que aquilo ali foi escrito pra uma mulher, sabe? E você vê aquilo, tipo, eu vi com certeza muito melhor do que as fanfics que eu li, mas era uma vibe meio fanfic e eu fiquei tipo, nossa, se ela tivesse continuado esse final, nossa, eu teria adorado. Agora é o quinto livro, Criaturas, Rochette Tavares. O livro é lindo, gente, juro. Eu vi na biblioteca da minha cidade e é lindo. As ilustrações, nossa, as ilustrações são lindas, a capa é linda, a folha é linda. Tudo lindo. E eu fiquei muito empolgada por causa que é a primeira vez que eu tinha visto um livro de terror. E eu gostava muito de ler livros de terror no Wattpad, então eu tava super afim de ler na biblioteca também. Mas assim, deu uma decepcionada. Eu acho que o Rochette Tavares ficaria triste se ele soubesse que eu era a única pessoa que pegou o livro dele na biblioteca, mas ele ficaria ainda mais triste se soubesse que eu não gostei. Eu li o primeiro conto completo e... nossa, foi chato, sabe? Foi chato. Eu não sei se é porque eu não gosto muito do tema guerra em leitura. Eu acho que é muito mais interessante no audiovisual, sabe? Em filmes, séries, essas coisas de guerra. Mas em livro não é tão interessante assim. Mas tá. Aí eu terminei o primeiro conto e aí eu fui pro segundo. E aí, no segundo eu fechei o livro e devolvi pra estante, porque não rolou, gente. É uma enfeitação de palavras, sabe? Não é nem uma enfeitação de palavras. Se fosse, tipo, em coisas que não faz sentido ter. Ele descrevia detalhadamente coisas muito insignificantes, sabe? E aí misturava as ações com os pensamentos da pessoa. Tipo, ele ia descrever que uma pessoa pegou uma xícara de café e tava ansiosa com a situação. Aí ele dizia, não sei o que, com os dedos finos e longos, ele segurou a alça daquele objeto e levou até perto dos lábios e seus pensamentos estavam tão confusos, não sei o que lá. Era pior do que isso, juro pra vocês. Era tipo umas duas linhas só pra descrever que ele tava pegando uma xícara
e mais 2, e mais 3 pra dizer que ele tava ansioso. Também tem aquele negócio que não passava no Brasil, a história. Não que, assim, era uma história, a primeira história era tipo, passava na guerra entre a Alemanha e tudo mais. Então faz até sentido. Mas assim, o Brasil também tava na guerra, mas enfim. E aí o segundo era sobre França. E aí ele dava detalhes sobre coisas francesas que eu não queria saber. Eu não me ligo pra França, sabe? Eu quero alguma coisa na minha realidade. Mas assim, foi legal. Ele sabia descrever bem sangue, tripas, coisas abrindo e tudo mais. No primeiro conto que eu terminei completo. Tudo mais. Mas o pior que o final do primeiro conto é meio broxante. Não gostei muito, não. Por mim, se tivesse terminado antes daquele bagulho de esqueleto ter aparecido, teria sido melhor. Agora o sexto livro, que eu acho que vai ser o último desse vídeo, porque já tá dando 22 minutos de áudio, eu falo pra caralho. Don Quixote Miguel de Cervantes. Esse aqui vai ser bem curto, porque o livro que eu peguei era um reconto, um reconto daquele livro, uma versão muito pequenininha, tipo, não dava nem 100 páginas direito. Era, deixa eu ver aqui o que era. É uma versão para neoleitores, que não tem a menor graça, não tem aquele apetitoso, sabe, de uma leitura de um... Ele só descreve as ações, tipo, ele conta o que acontece na história, mas não tem aquele charme do escritor, entendeu? É só pra te dizer, ó, acontece isso e isso na história. E assim, não foi legal. Eu acho que se eu tivesse lido o livro Don Quixote, teria sido mais interessante, porque eu tava me sentindo lendo um livro infantil, sabe? E se eu quero ler um livro infantil, eu vou atrás de um livro infantil. Não vou atrás de um livro que eu pensava que era mais que isso, sabe? Mas eu acho que isso é culpa por causa que é um reconto. E tipo, é um livro só pra saber a história. E eu peguei, e quando eu vi, eu sabia que era só pra isso. Então pensei, ok, vamos lá, só saber a história. Porque é um livro de 1600, se eu for pegar o original, vai demorar muito pra eu ler, não tô com paciência. Então eu peguei sabendo disso. Mesmo assim, estou reclamando. E aí, quando eu peguei pra ler, o livro tava tão destruído. E ainda faltava uma página da 45 até 51. Então eu fiquei um bom espaço sem saber o que caralho estava acontecendo na história. Eu vou ter que ler o livro original, porque esse livro parecia muito bobo. Mas, resumidamente, era um homem velho que já tava ficando meio pobre e só tinha uma sobrinha. E aí ele fica doido por causa que ele só lê livros de cavalaria. Ele só lê livros de cavalaria e ele ficou doido. E agora ele botou na cabeça que queria ser um cavaleiro. E ele saiu no meio do mundo, puxou um pobre com ele e foi fingir ser cavaleiro. E é isso. Então é isso, guys. Esse é o vídeo de hoje. Comente, curte, compartilha pra ajudar a gente aqui. Tudo na descrição. Se quiser apoiar o meu canal, você pode doar 25 centavos ao menos, sei lá, na chave Pix aqui. Beijo, tchau.